O Evangelho de hoje é muito tocante, porque ele nos traz a um problema muito sério dos nossos tempos, problema muito, muito atual. Resumindo, Jesus, após os 30 anos, começou o seu ministério, percorria as cidades da região ao redor da Galileia, Cafarnaum, Betsaida, Corazim, todas aquelas cidades, e ficou famoso, afinal, ele falava muito bem, tinha sabedoria nas palavras, fazia bonitos e belos milagres, tinha sempre uma palavra boa para as pessoas, todos o estimavam, e sua fama percorreu toda aquela região. Acontece que um dia ele, com seus discípulos, estavam passando perto de Nazaré, sua cidade natal, digamos assim, onde ele cresceu, e talvez deu saudades dos seus amigos, seus parentes que moravam ali, rever sua mãe, saudade do local onde a gente cresceu, as recordações, e ele decidiu ir até lá. Enviou pessoas para avisar que ele chegaria com um grupo de amigos para se hospedar e ficar um pouquinho com eles. Todos ficaram muito, muito contentes, afinal, aquele milagreiro, aquele homem famoso, vai vir a Nazaré. E todos foram para os portões da cidade para esperá-lo. Assim nos conta, não só Marcos, mas com mais detalhes nos conta outro evangelista. E Jesus chegou com seus amigos, os seus apóstolos, e foi uma decepção geral. Olharam com desconfiança e diziam: mas como? É esse o homem famoso? É esse o homem que está fazendo milagres? É esse o homem que fala com tanta sabedoria? Pode ser não. Esse homem nós conhecemos, ele é o carpinteiro, filho do seu José, filho da Dona Maria de Nazaré. Nós conhecemos seus parentes. Ele é carpinteiro, lá em casa tem uma mesa feita por ele, na casa do meu vizinho tem uma janela de madeira que ele também construiu. Não pode ser ele não. De fato, eles não o receberam bem, a família, os familiares dele, os amigos, porque em Nazaré quase tudo era família, como em todos os povoados da região. Não o receberam bem, não aceitaram-no e debocharam dele, colocaram-no de lado e feriram-no profundamente. Afinal, nós temos que lembrar, se Jesus era 100% Filho de Deus, ele também era sangue e carne de Maria, era 100% humano. Ficou profundamente ofendido. Foi à sinagoga, e ali na sinagoga procurou ensinar, mas ninguém quis colocar fé no que ele ensinava. O Evangelho acaba dizendo que ele então foi embora dali, triste, não pôde fazer nenhum milagre, ou pouquíssimos, porque não acreditaram nele, não tiveram fé. De fato, sem fé nada acontece. Deus faz a parte dele, vindo sempre em nossa direção, querendo nos resgatar, mudar, melhorar, curar. No entanto, se nós não fizermos a nossa parte, se nós não colocarmos essa virtude preciosa que é a fé, nada vai acontecer. Como de fato não aconteceu, nem Jesus pôde fazer grandes milagres, curas em Nazaré, no meio do seu povo e dos seus entes queridos, porque não acreditaram nele, pelo contrário, desfizeram dele. A gente chama isso de deboche, de bullying. Essa é a palavra moderna dos nossos dias, o bullying. Eu recordo de São Paulo, apóstolo, quando foi para Atenas pregar lá no Areópago para os filósofos, os homens sábios da Grécia, e eles gostaram do que ouviram sobre Jesus de Nazaré. Porém, quando ele foi falar na ressurreição,
eles foram saindo um a um, rindo, debochando, e São Paulo acabou praticamente sozinho, solitário, ali, triste, e até pensou: vou parar com essa arrumação, porque isso não está dando certo, vou parar com isso, só estou levando o sofrimento. Claro que foi só um momento, depois ele retoma mais força ainda. Porém, o bullying, o deboche, maltrata muito as pessoas. São as piadinhas, são as agressões, que na nossa infância, na nossa adolescência, ou na nossa juventude, machucam tão profundamente, gerando às vezes feridas insolúveis, feridas para todo sempre. Quantas e quantas pessoas perdem a capacidade de viver por causa de um momento ruim, de um bullying sofrido. Quantas e quantas pessoas perdem a autoconfiança, a segurança, depois de um deboche, de uma ironia. Porque é muito importante dizer que existe uma forma velada de agressão, de violência, que é a ironia, o sarcasmo. A pessoa tem tanta violência dentro de si que não pode expandir com um soco, um tapa. Então ela usa a ironia, usa o deboche, usa uma piadinha para destruir o outro. Infelizmente, a verdade é essa. Ironia, sarcasmo, deboche é uma forma muito forte de violência que as pessoas usam umas contra as outras. Quando eu era menino de 11, 12 anos, nós, colegas, vimos um bullying muito grande em cima de um jovem que estudava conosco. Chamava-se Ayrton, e ele sofreu muito por isso. Todos se julgavam no direito de dizer alguma coisa ruim, uma piadinha para ele. Quando ele tinha 22 anos, ele desistiu de viver, suicidou-se, não quis mais continuar. Foi muito forte o bullying, a perseguição que os seus colegas, aqueles que também participavam da missa com ele, porque nós estudávamos num colégio Dom Bosco católico, foi muito forte para ele o que ele sofreu. Eu recordo também de um menino que estudou conosco e que a professora, certamente por falta de preparo, naquele tempo o preparo para um pedagogo era muito fraco, ou nem existia, e que a professora um dia, por ser de um partido político contrário ao partido político do pai daquele menino, no momento de raiva disse para todos os colegas de sala: olha, esse menino aqui, a partir de hoje, pode chamá-lo de Maricas. E todos passaram a fazer bullying em cima desse menino. E ele cresceu. Eu tive a oportunidade de vê-lo quando ele tinha perto de 40 anos. E ele me falou esse fato. E eu lembrava, mas não ia falar nada com ele. Ele me falou: grande problema causado por aquele momento, aquele dia, pelas palavras daquela professora, que marcaram a vida inteira dele. Casou-se, quantas crises de depressão, às vezes tempos, crises de impotência com a sua esposa, quando ele lembrava daquelas palavras fortes, do bullying feito depois em cima dele com os colegas. E morreu muito jovem, de depressão, de tristeza, com 41 anos de idade. Isso é bullying, isso é o deboche. Os deficientes, como sofrem as pessoas portadoras de deficiência? Além de ter uma deficiência, sofrem ainda com o bullying feito em cima da própria deficiência. Minha mãe, eu recordo das palavras quando eu era muito pequenino, e que ela nos ensinava assim: nunca, em nenhum momento, vocês podem sorrir, rir ou debochar de uma pessoa
que tenha alguma deficiência. Eu lembro com clareza esses ensinamentos de nossa mãe, lá no interior de Santa Catarina. Nunca esqueci. Pena que nem todas as mães tiveram a lembrança ou tiveram o bom senso de ensinar seus filhos sobre esse fato importante. Afinal, quem é eficiente? Ninguém. Todos nós, de alguma maneira ou de outra, temos uma deficiência. E só nós não temos agora, daqui um pouquinho, num acidente, numa doença, nós podemos acabar com uma deficiência. E aí lembraremos o passado. Em cima dos negros, quanta dificuldade. Ainda bem que hoje as leis são fortes em relação a isso, porque no passado quantas coisas tristes nós vimos. Então o deboche, o bullying é feito em cima de quem é muito magro, de quem é muito gordo, de quem tem muito cabelo, de quem tem pouco, de quem é muito inteligente nas escolas principalmente, ou quem é disléxico, que tem dificuldade de aprendizagem, em cima de quem é pobre, de quem não tem roupa bonita para se vestir. Enfim, são tantas e tantas as situações que se perdem. O que é necessário é que nós lancemos um novo olhar sobre a humanidade, sobre nossos irmãos e irmãs. Jesus pede misericórdia, compaixão, respeito. Nós precisamos olhar de uma maneira diferente as pessoas. Está em tempo, estamos no século 21. Todos merecem o respeito. Na política, na sociedade, na família, na igreja, nós temos que trabalhar mais e mais essa questão, para que todas as pessoas tenham o respeito que eles merecem, que cada um merece, como filho e filha de Deus. Afinal, nós não podemos estender a nossa caridade, a nossa amizade só sobre os nossos familiares. É muito pouco os parentes. Nós temos que ir mais longe. Temos que olhar todas as pessoas como irmãos e irmãs. Afinal, sangramos vermelhos todos nós. Somos filhos e filhas do mesmo Pai, do mesmo Deus. Somos todos uma grande irmandade. Seja quem for, no mais abandonado dos seres humanos, brilha a imagem de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.